o meu interesse pela arte começou quando eu era criança. Você acredita, assim, de muito pequeno a minha brincadeira era desenhar. Então isso foi passando o tempo e assim, acho que na adolescência é uma fase que a gente já começa a querer pensar, pelo menos a minha geração, né? Era de pensar em trabalhar, tinha aquela história, né, de você começar como boy, subir na empresa, a meritocracia, né? Então eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe era faxineira, depois foi para cozinheira de escola. Então essa fase de adolescência, eu com esse histórico de gostar de desenhar desde muito pequenininho, eu pensei em ganhar dinheiro com isso, trabalhar com isso, né? Mas também tinha uma paixão pela música, também é arte. Então eu fiquei muito dividido. Fui primeiro estudar música, guitarra. E engraçado que eu estudava lá perto do Parque do Palmeiras, tinha uma escola chamada Natureza Sul, chamava Carlos e a Felice. E comecei a estudar lá e um dia eu estava saindo, tinha um senhor no ponto do ônibus, eu estudava de sábado. E ele virou para mim: "Ei garoto, você quer ser músico?" Eu falei: "Nossa, eu quero muito." "E que você está estudando o quê?" Eu falei: "Estou estudando guitarra." "Mas você só gosta disso?" Um senhorzinho de cabelo branco, muito do nada. "Ah, gosto muito de desenhar." Aí ele pôs a mão no meu ombro: "Posso te dar um conselho?" Eu falei: "Pois não." "Vai pro desenho, porque negócio de música não é muito seguro." Chegou meu ônibus, o Lapa. Entrei no ônibus, dei tchau pro tiozinho. Achei que até que ele fosse entrar, esse cara sumiu. Do nada ele apareceu, do nada ele sumiu. E eu pensei muito, nossa, nunca refleti tanto em um assunto quanto essa conversa do nada, assim. E eu pensei, nossa, faz muito sentido que para adolescente, 14 anos, eu falei, eu vou pro desenho. Tava apanhando um pouco lá com a guitarra e comecei a estudar com o Ismael dos Santos, que foi um grande profissional da área, trabalhava na TV Cultura, e eu comecei a estudar com ele, e ali foi o começo desse trabalho que eu digo que eu tô até hoje, né? Eu tô com 59 anos, completei agora 40 anos de profissão, só de prancheta, porque os outros só eram de office boy. Putz, dos quadrinhos, cara, vou te contar um pouquinho antes. Eu primeiro veio uma influência forte no desenho. E desenho, o que mais vinha para mim, aí já é uma fase mais de... Eu fiz escola técnica, né, ali na Lapa, eu fiz um colégio técnico de publicidade na época, e tive um professor muito bom, mas ele falava de ilustração, não manjava quadrinhos, e a minha paixão era por quadrinhos, desde o início. E aí, quando eu entrei na faculdade, começou a amadurecer um pouco mais. Aí começou a pintar nome tipo Frazetta, Hal Foster, que desenhava Tarzan, Bernie Hugger, né? Esses caras assim. Engraçado que tem um outro desenho que sempre me foge o nome, que todo mundo fala dele. Acho que é o Adrian Loomis. E mais um outro desenhista. Mas eu sempre fui nessa paixão pelo o desenho do Tarzan, né? Então aí eu comecei a estudar muito Frazetta e comecei a estudar anatomia mais clássica, né? Mas assim, descobri a paixão pelo Jack Kirby, né? Meu pai gostava de Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro o Tony Stark, que era aquele cara que tinha suas fragilidades, o desenho clássico do Kirby, né? Então aí eu fui conhecendo nomes, né? Então eu acho que assim, no início a referência maior foi Frazetta, Jack Kirby e o Bernie Hugger. Aí eu fui andando um pouco mais no desenho, nas artes e vendo outras possibilidades. Aí mais para frente eu quero te falar um pouco como que foi esse caminho de ir para os infantis, né? Para a parte de animação, que aí é mais um monte de gente. Mas eu lembro que nessa época ainda de formação, cara, eu fazia curso na Abrademe, com o pessoal da japonês, lá na Liberdade. Eu lembro que eu fazia, acho que era de sábado, no Bunka. Tinha poucos brasileiros, né? Como que eles chamavam a gente? Esqueci o nome agora, Nihonji. E o brasileiro tem um outro nome, agora me fugiu o nome. Tô ficando velho, tô esquecendo.
Eu lembro que garoto ia lá e um dia tava um agito naquele bunker, todo mundo, tinha um senhor japonês falando lá, eu fiquei irritado, porque tá todo mundo falando japonês, aquela, sabe aquele agito de ansiedade, aquela coisa. Eu sei que aquele dia a aula foi muito ruim. Fui embora, tá? Ok, o tempo passou. Na faculdade um dia uma menina trouxe sabia que eu gostava, uma amiga minha muito querida trouxe um livro. Ah, sei que você gosta de desenho, olha esse livro de desenho japonês. E eu olhei a foto do cara, nossa, eu tava um dia tendo aula na Liberdade e eu vi esse cara, é o Osamu Tezuka. Cara, tava lá, nem sabia quem era, puta, o deus do mangá, né? Então aí foi uma história muito engraçada também, que eu fui descobrir, sei lá, anos depois que eu tava lá na mesma sala, nem fui olhar, ainda fiquei puto da vida, falei, caramba, esse cara aí falando japonês, não tô entendendo nada, esses caras não estão dando atenção. Outra coisa engraçada aí. Bom, Seninha surgiu da ideia do Ridalto e do Rogério no estúdio deles. Né? Eles que pensaram nisso tudo, levaram essa proposta que eu te falei, que era essa tal prancha, bateram muito a cabeça para conseguir fazer o Ayrton ver, né? Imagina o quanto que eles... Então, esse processo de criação foi do Rogério e do Ridalto, né? Lá no estúdio deles. Traço e cor. Ficava ali na Brasleme. Cresceu lá e essa fase eu já não tava, né? Quando a Ayrton aprovou, que parece que foi uma secretária que mostrou, e ele viu, gostou, porque tava ele desenhado como Seninha, o carro, e a turminha toda. Era uma prancha bonita que o Ridalto desenhou, feita no aerógrafo. Puta de né? Naquela época tinha que impressionar, né? Eu lembro da arte, né? Tomara que tenha guardado isso lá com ele. E então, eu já fui, o contato que eu tenho da criação do personagem foi mesmo quando montou a equipe, porque lá começou a desenvolver, né, Marcelo? Lá o Ridalto montou a equipe e a gente começou mesmo, de fato, a desenvolver, né? Por isso que eu falo, a gente era uma equipe de criação, não tinha nada, tinha só o concept que o Ridalto fez, né? Aí a gente foi pensar em desenvolver cenário, aí eu cuidava de cada um meio com a sua experiência, contribuindo, e a gente foi, aí a equipe de criação que o Ridalto montou, com a supervisão dele, a gente foi desenvolvendo o Seninha. E depois, com o tempo, com a minha experiência, surgiu... Eu lembro que acho que na época estava uma coisa meio tensa com o Abril, de entregas, né, da produção de quadrinhos. E precisava organizar um pouquinho melhor o estúdio. Eu lembro que acho que foi até entre eles lá da diretoria, não sei se foi acho que foi o Ridalto mesmo que sugeriu para que eu coordenasse a parte do estúdio mesmo de produção, né? Aí aquela coisa que eu, né, tô acostumado a entender essas fases, né? Onde que não estava fluindo, né? Porque isso eu agradeço muito a Deus e a mim, de meu esforço de também ter humildade, né? Eu, como te falei, eu entrei como auxiliar de Pestap e fui até diretor de arte, né? Então, ganhando na luta essas posições, né? Então, quando eu fui para o estúdio, eu sabia todas as fases. Eu sentava e fazia arte final, né? Eu fazia a ilustração, eu fazia o desenho. Então, todas essas fases eram tranquilas para mim, né? Então, foi um processo que, quando eu entrei, trouxe essa bagagem e comecei a fazer, além de ilustrador, também coordenar o estúdio de arte. Se você fizer essa pergunta, você está dizendo assim de um público geral, então vai surgir dúvida. Mas agora, quem estudou mesmo, um artista que tem uma formação boa, ele vai defender, é claro, a expressão humana. Ali era rudimentar, mas era a expressão, diferença nenhuma entre um cara das cavernas por um homem desenhista do dia de hoje. Dois seres humanos com intelecto, com todas as suas sensibilidades e detalhes. Agora, a questão era a técnica, né? Então isso foi evoluindo, como evoluiu tudo, mas
o valor dessa arte para mim, como artista, é a mais pura expressão artística. Não era, também acho que não era qualquer um dos primatas lá. Então acho que entre eles mesmo tinha os talentos que era individual de cada um. Tinha um lá que se meteu a desenhar, né? Foi pegar lá a mistura de sangue de algum bicho que morreu com terra, né? Fazer a mistura para pintar lá, porque dizem que tem isso mesmo, né? Que os historiadores, os pesquisadores, os arqueólogos que estudam, né? Como que foi essa mistura. E tem na tinta mesmo, a têmpera, né? tem terra misturada para conseguir as cores, né? Então acho que foi meio que uma mistura disso que o cara foi lá e, né, tipo, espirrou sangue e ficou manchado. Opa, matei o bicho, tenho sangue, eu vou juntar aqui e vou pôr. Tá, caiu terra. Acho que foi essa descoberta mesmo da gente, né? E aí foi fazendo esses experimentos, né? Então acho que tem a sua importância. Na arte ela é valorizada, acho que é impossível alguém que estuda arte que faça, que seja tanto artista plástico, escultor, né? Quem é da área de arte, olha e dá valor. Eu olho e tenho um puta respeito, jamais tenho um olhar de crítica. Ah, o que o cara fez? Não tem isso, né? É expressão humana. Puta, só tem. Meu, é uma terapia. Tanto que tem arte terapia, né? Por várias vezes eu quis ir um pouquinho por esse caminho. Eu acho que é total. Uma pessoa que desenha. Vamos considerar os inúmeros artistas que a gente tem ainda hoje que fazem, né? Porque a gente está vivendo uma IA. E é legal a gente achar um tempo nisso tudo. Gastar um tempinho para falar brevemente sobre isso, que eu sei que também você tem o tempo e eu tenho o tempo aqui também. Vamos respeitar isso. Mas a essência desse trabalho artístico e como a música, né? Eu acho que a arte é uma expressão do sentimento humano, né? Uma expressão muito interna, assim, muito do emocional, né? E é tudo, eu acho. Então, até se você for ver, eu tive na vida, me envolvi com uma namoro, com psicóloga, né? E o olhar que eles têm, né? Até fazendo terapia também, né? Eu fiz muitos anos de terapia, depois análise, e você vê o quanto esse emocional interfere. Interfere porque você vê na música também, né? As grandes músicas, aquela dor de cotovelo, né? Eu lembro que meu pai gostava do Nelson Gonçalves. Tornei-me um âmbito, tirava um sarro. Meu pai gostava daquilo, né? Eu gostava da Dona Irã Barbosa, né? Do Demônios da Garota. Tem coisa mais, né? Aquela forma que eles sofriam, dor de cotovelo. Então, na arte também, né? No desenho, o desenho como base. Agora, a forma de expressão, se o cara vai fazer uma pintura, uma história em quadrinhos, uma ilustração, uma animação, aí são as ferramentas, eu falo que são ferramentas, forma que a mídia, né, que a gente falava antes, a base, né, que você vai expressar aquilo, mas eu digo muito assim, em muitos momentos da minha vida, assim, que é claro, a gente passa por dificuldades, por problemas na vida, e é ali no seu trabalho que você está ali, né, eu digo assim, ainda tem esse jargão, o desenhista, o ilustrador, o quadrinista, ele se depara com um grande desafio, e até hoje, para quem faz mesmo, é o papel em branco. Não importa que seja um papel hoje, no meu é digital, já de 2010 para cá, eu só desenho no digital. Mas é o branco e eu tenho que expressar ali. E com a experiência você desenvolve, é até uma coisa muito do processo da mente, né? Referências, eu tenho muito isso. Muitas referências que são mentais, né? Então o artista mesmo vai se aprimorando, vai se refinando com o olhar, entendendo o seu sentimento, mas que expressa sim. É o tal do esboço, né? É o thumbnail. O arquiteto vai ter, o escultor vai ter, não sei, puta,
muito suspeito, né? Esse primeiro esboço, né? Por mais que eu já encontrei pessoas assim, confesso, bons profissionais que às vezes não tem um desenho tão bom, né? Mas que tem uma... Isso é uma coisa importante. A pessoa criativa, tem muito disso, né? Em agência tem muito diretor de arte muito bom, mas que não desenha. Não tem um desenho. Parece que não evoluiu o desenho o tanto, mas é um cara que entende muito da arte. Aí você vai pensar, você deu o exemplo do arquiteto, do escultor, né? O arquiteto eu tenho certeza, ele vai fazer, na época antiga era croquis, né? Vai fazer um croquis, é um esboço, vai dar uma esboçada, vai tentar elaborar o que tem na mente. Então, Marcelo, o que eu tenho na mente? Um escultor, ele tem na mente a escultura que ele vai querer realizar, mas precisa colocar em algo visual, tátil. Então acho que o desenho, na sua essência, ele vai ali, nessa primeira construção. Ah, dali eu vou para a escultura, daqui eu vou fazer uma pintura. Mas tem essa elaboração primária, né? Eu não uso puxa-linha, eu vou desenhando na perspectiva, na coerência que eu tenho de entender os planos. Então, eu acho que é fundamental isso, né? Para você ter um desenho bem estruturado, coerente. Agora, quando a pessoa perde a mão, e aí é sensibilidade, né, Marcelo? Eu lembro que eu desenhei um projeto, que eu não vou falar o nome porque não é ético, mas que eram personagens infantis. Um dos ilustradores que mexeu naquilo tem uma regra, não sei se você sabe, o desenho infantil tem as 2 cabeças e meia, é uma coisa meio Disney. Cada pessoa que tem um Mickey, ele faz as bolinhas, né? É tudo construído e ali tem uma estrutura, um esqueleto, e é geometria, 2 cabeças, então 2 bolinhas e meia, você tem a proporção de um personaginho infantil. E ali você faz o corpinho, Maurício de Souza usa isso, o corpinho da Mônica é um feijãozinho, então você vê a geometria aí, ela tá ali, mas se você não tomar cuidado e não ter a sensibilidade, o desenho pode ficar duro. Eu lembro que tem um processo de entrar num projeto onde tinha um personagem infantil, que o bendito do ilustrador gabaritou o personagem. Marcelo do céu, era a regra máxima da geometria que você está falando, era a circunferência. Mas o cara era dos pelo em ovo, porque a linha, porque passou um pouquinho... Cara, não existe ou não existe? Sei lá, hoje em dia pode tudo, né? Mas, por exemplo, num padrão Disney, não existe isso. Cadê um pouco do gestual do artista? O Mickey tem um gabarito ali, proporção das orelhas, né? Eu não tenho vergonha de falar publicamente aqui. Eu fiz um trabalho, o último trabalho que eu fiz para Disney, que é a História do Brasil, Zé Carioca, que foi para aprovação lá na Itália, e o pessoal reprovou um Mickey. Eu desenhei o Mickey em algumas páginas. Eu desenhei 21 páginas. O Mickey não virou. O cara falou que não estava no guide, né? no gabarito, no style guide de proporção. E o Mickey é cheio dessas coisas aí. Mas tinha um lado que eles também entendem que é uma coisa solta do gestual. Puxa, você tem que saber esse domínio. Então, aí vem um cara que bota na geometria, ela é fundamental, ela está lá, Marcelo. Se o desenhista desconsidera isso, ele comete um erro, né? E eu brigo com qualquer um, vou sair na treta se eu ver um cara falando que a pessoa não tem condição de desenhar, que ela tem que ter dom. Não tem que ter dom. Estou dizendo bem claro isso. Olha para o meu trabalho, olha para a minha história no som, o cara que começou ontem. Na faculdade eu descobri um livro que me deram para estudar, Beth Edwards, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Tive que estudar, porque era a matéria da faculdade. E aquela mulher, bendita mulher, que naquela época ela quebrou alguns paradigmas e ela mostrou que dava para desenhar. E eu estudei muito o trampo dela. E com a vivência, assim, eu vi que não tem... Eu acho que é assim, Marcelo.
todo mundo tem um dom. Eu acredito que o dom é uma capacidade que você tem de entender melhor um processo. Quem você faz artes marciais, você... você tem, né, que você tem o dom. Você tem essa, né, que outra pessoa não vai fazer também artes marciais. Mas você faz melhor porque você tem esse dom, que é uma capacidade sua de entender melhor. Mas não que uma outra pessoa não vá conseguir aprender. Música, eu acho que tudo é assim, mas o desenho, muita gente fala, porque tem que ter dom, você não desenha. Eu lembro que eu tive um aluno, o cara era músico, já marmanjo, ele foi montei uma época uma escola no meu estúdio, que eu queria melhorar a renda, estava precisando né, compromissos de família, tudo. Eu falei, poxa, eu vou montar dentro do meu estúdio, tem um espaço bom, e à noite eu vou dar aula, em alguns dias da semana. Eu lembro que esse cara me procurou e ele tinha essa coisa. Ele queria desenhar, um excelente músico. Mas eu não sei. Você quer? Eu saí. É uma coisa meio de psicólogo, né? Acho que o desenho, quando você tem amor pelo que você faz, né? Porque também tem cara que são os trouxas que já te quebram logo de cara, ou tem muito ego, né? Se acha a última Coca-Cola do deserto. Eu falei pro cara, mas você quer mesmo desenhar? Você confia em mim? Aí o cara olhou pra minha cara assim, te conheço, tal, não sei o quê. Não, você veio aqui procurar numa escola de desenho. Eu vou dar aula pra você. Você confia no que eu vou te dizer? Você tem que criar um vínculo com a pessoa. Eu vou fazer você desenhar. Sem mágica, sem nada. É entender o processo da pessoa, como tem criança. Hoje em dia tem criança que quer começar a desenhar com 6 anos. Na minha formação, desenho se dá depois de 12 anos. Hoje já mudou para 9. Mas tem gente que dá para criança menor ainda. Não é legal, porque eu ainda sou da formação tradicional. Então eu me vejo como um desenhista acadêmico. Cara do céu, que pergunta difícil. Sabe por quê? Que pena, nós temos um país onde a educação artística não é valorizada. Não é. Você pode pegar. Eu vivi isso agora recente com a minha filha. Eu vendo o nível dos professores de educação artística. Com todo o respeito. De novo, como você é crítico, não. Tem que falar, isso é verdade. Porque as pessoas, elas estudam e elas não vão a fundo. Você vê professor de educação artística que eu vi assim, não tem professor de educação artística, então uma professora de sei lá o que tem pedagogia vai dar aula. Pronto, lascou. Lascou com todo respeito, é uma classe difícil, eu navego um pouquinho, tem hora que eu quero ir, depois eu desisto, eu tento ir para ter uma segurança, mas aí eu olho, eu fico eu estou ainda assim namorando, mas eu nunca dei aula numa escola. Mas o que eu já vi de professor mal formado em educação artística, e ela é a base. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Um bom professor de educação artística faz o aluno que não tem interesse nenhum e aptidão e habilidade nenhuma para a arte sair pelo menos com um gosto. Porque quando um professor de educação artística ele é bem formado, ele vai desenvolver para cada um a capacidade. Você vai pegar uma classe, por exemplo, minha filha estava na 7ª série e tem gente que quer ser matemático. E é claro que vai ser um problema lidar com arte. Como para quem é de humanos, para quem quer de arte fazer matemática, é o fim do mundo. Mas agora não tem professor de matemática que faz a pessoa gostar da matemática, mesmo não tendo habilidade, aptidão nenhuma. Então eu acho que assim, o dom do professor de educação artística, ele é muito importante, mas e aí? Olha o que a gente vive num país onde a gente não valoriza o professor. Imagina um professor de artes. Artes já não é valorizada. Professor de educação artística, então, ferrou. Ela é fundamental na formação de uma criança, de um ser humano. Porque esse cara pode mostrar música, pode mostrar teatro, pode mostrar a arte, a história da arte. E aí mesmo essa criança que não tem habilidade, não gosta do desenho, ela pode gostar
a fazer uma pintura mesmo experimental, sem buscar um objetivo de... É que aí fica assim, Marcelo do céu, numa classe, sei lá, 60 alunos, o professor cansado, estressado, tomou ônibus, eu entendo, ganha pouco, pega uma classe que hoje em dia o aluno bate no professor, se não gostou, tá esperando na rua. Aí a pessoa, mas e os pequenininhos? Um pequenininho você pode ter, eu acho que isso também é amor pelo que você faz. Porque se me botar uma classe com crianças assim, eu vou tentar conhecer uma a uma, leva um pouquinho de tempo, dá trabalho? Dá, mas aquele que não gosta de nada de arte, eu posso às vezes mostrar, olha, passa um dia lá perto da sua casa, que tem uma igreja antiga, olha bem os desenhos da arquitetura, como que era antigamente, Catedral da Sé. Olha, pega um livro e vai ver a Catedral de Notre Dame com os gárgulas, sei lá, sabe? Você começar a mostrar para a criança a arte em vários lugares, né? Mostrar na música. Poxa, a música tem arte, tem sensibilidade, tem emoção, tem um cuidado, tem os tempos da música. No teatro, né? A expressão artística, a forma que você lê um texto. Então, o professor de educação artística, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. E nessa hora, ter a sensibilidade de fazer com que essa criança tenha gosto, pelo menos, de conhecer, sem ter expectativa. Mas aí a gente cai no jargão, né? A professora vai pôr tudo lá, o melhorzinho que pintou vai ganhar o melhor prêmio. E aquele que não desenhou tão bem, coitado, é o frustrado, que não vai querer mais fazer para passar esse caramba, porque ele não sabe desenhar. Aí o trabalho de pintura vai ficar uma droga, porque está no julgamento da estética do mais bonito. Nossa, ganhou uma medalhinha. Então acho que falta esse olhar, né? Evitar esse tipo de coisa. Se eu pudesse dar uma dica para um professor de arte, de educação artística, não coloque isso. Deixa o treco torto e feio de que uma criança fez. Veja ali o quanto que ela se esforçou para fazer aquilo lá que ficou feio. E deve estar feio mesmo, mas aquele feio é o bonito. Tem uma beleza naquilo, da forma que essa criança foi olhar, né? Então acho que é assim, tentar nascer dessa espontaneidade do sentimento da criança, um olhar para a arte. Eu acho que assim, se você for ver, é um meio que unânime aqui no Brasil, não dizer quem que não aprendeu a ler e escrever vendo Maurício de Souza. Muita gente fala, foi nos quadrinhos. Eu lembro que uma época, coisa da cultura, de sociedade mesmo, era recriminado, né? Era um trabalho, como que eles diziam? Era um treco assim que não tinha valor, era um subproduto, era uma coisa ralé. Quadrinhos é coisa de... vai acabar com... Mas acho que vinha de pessoal de pedagogia, os grandes acadêmicos, que olhavam como uma coisa assim... se deram mal, né? Se deram mal. Porque a associação do texto com a forma, e no quadrinho infanto-juvenil a gente simplifica, e aí fica tão mais claro que a criança associar a imagem com o conteúdo fica mais fácil. Faz parte do aprendizado. Vamos ler um pouquinho mais Paulo Freire, né? E ver o tanto que ele viu em tudo isso. E se a gente estudar a obra dele, a gente vai encontrar ali um departamentozinho onde a associação da imagem com a escrita, com o conteúdo. Eu lembro que eu fiz um trabalho que eu fui chamado pela Fiocruz, um pesquisador lá, onde eu falei o nome dele, agora me fugiu, eu estou com essas coisas. Vai ficando registrado aqui, como a gente vai perdendo a lembrança dos nomes. Depois aparece, puta, como que eu esqueci? Mas ele me contratou para fazer uma revista em quadrinhos, onde ele queria experimentar a fazer uma comunicação com um público que lá no Rio de Janeiro trabalhava com cultura de plantação de tomate. E eles faziam, o Ministério da Saúde, cartaz, folheto, um monte de coisa. E ele estava vendo que aquilo não estava dando resultado. Então o que ele fez? Ele criou o projeto de uma história em quadrinhos para testar.
E aí ele me escolheu, porque na época eu já estava com nome, essas coisas já mais recente, mas já tinha internet, eu acho. Que ele viu que eu tinha bastante experiência com isso, e tem outros também, mas ele me escolheu, que bom. E eu fui lá e comprei com ele. Ele criou um personagem, Jovem Neno. Jovem Neno. Ele tinha feito uma fotonovela, olha que louco que o cara tinha já feito. E ficou legal, ele mesmo fez. Puta, que pena que eu esqueci o nome dele, desculpa se você estiver vendo, me perdoe. E aí eu lembro que foi pra mim assim uma alegria, né? E eu tava nesse desafio. E ele escreveu e eu desenhei. Cara, passou um tempo, ele me chamou de volta. Marco, às vezes me chama de Cortez. Cortez, olha o resultado. Porque aí é acadêmico, é pauta, né? Tá ali, tabulado, né? Não tem churumelas. Pesquisa é pesquisa. Pesquisa acadêmica dentro de uma Fiocruz. Não tem papo errado, não. Ele falou, olha como a gente atingiu muito mais do que todas as outras comunicações anteriores. Por quê, Marcelo? Porque eu vi esse roteiro, aí um pouquinho do meu conteúdo, eu fui esmiuçando, querendo saber de tudo. Mas como que a Mangueira? Mas olha que esse problema é o quê? Olha, outro quadrinista talvez fosse pegar o roteiro, ler e desenhar. Eu não, mas eu vou desenhar a mangueira, mas que essa mangueira cai veneno como? Mas você tem uma foto? Né? Acho que isso é a função do artista, do desenho, do profissional de quadrinhos, por exemplo. Aí eu fui pegando referência, estudando. Cara, eu sei que eu desenhei a historinha e eu descobri na pesquisa que ele fez que a revistinha ia para casa, as crianças liam, mas a revistinha ficava lá. Aí o idoso que estava pegando câncer, que o problema era o câncer que estava dando do veneno usado na cultura de tomate, que ele pingava, a mangueira ficava furada, o cara não usava luva, o cara reaproveitava todos esses problemas. Nossa, fiquei expertise total no tema. Aí o senhorzinho lá que não sabia ler, ele pegou a revistinha e se viu ali no desenho. Ele não sabia ler, mas ele viu ele ali na plantação, arrastando a bombinha, a mangueira remendada, a gotinha pingando veneno no chão. Aí então foi essa linguagem visual que fez um idoso, analfabeto, entender o que ele estava ferrando com a saúde dele, talvez até um doente de câncer lá que estava tendo problema, porque o problema lá era o câncer que estava dando nas pessoas. Bom, difícil, porque o ilustrador e o quadrinista são desenhistas. Acho que o desenhista é a base, né? Acho muito importante diferenciar isso. Primeira coisa, tem que ser um bom desenhista. Agora, se ele vai ser desenhista técnico, projetista, arquiteto, ilustrador, quadrinista, hein? Uma coisa que eu fiquei meio puto, eu lembro que uma época, foi quando veio a CCXP e virou a moda, né? CCXP, porque... Né? Mas a base da CCXP, e eu conheço o Ivan, e ele que é um cara que... Puta, tem um puta de humilhação, ele é um cara muito foda. E ele colocou mesmo a área dos artistas como centro do evento. Mas é um evento, e depois vieram muitos parecidos. O foco é o quadrinho, né? Aí eu vi muito ilustrador, com todo respeito, eu sou ilustrador, mas que não manjava nada de quadrinhos, e se metendo num evento sem ter quadrinhos, né? Acho que é... eu tô sendo se achão, porque todo mundo vai julgar o que você está vendo aqui agora. Vai ter uma parcela que vai ouvir e vai ter uma parcela que vai julgar. Então, para os que vão julgar, beleza, pode falar o que quiser. Mas o ilustrador, ele está mais focado num trabalho que é uma unidade, é uma prancha. É um cara que tem que fazer um cartaz para uma publicidade, o ilustrador vai fazer. É uma capa de revista, antigamente tinha muito, hoje já é tudo digital, mas o ilustrador fazia uma capa de revista, o ilustrador fazia um anúncio, um cartaz, né? Pega um livro, ele vai fazer a ilustração do livro. Então isso é a função ilustrador. É um cara que está focado, e é um cara que vai fazer a cor, né? A pintura, uma técnica, né? Se o cara vai pintar... Hoje está tudo digital, mas o digital às vezes imita uma aquarela. Então é um cara que ele entende
mas também de um processo completo, que é o desenho, a estruturação dele e a colorização, que aí é a finalização. E aí você vai escolher a mídia, o suporte que você acha melhor. Pintura a óleo, a guache, né? Mesmo que às vezes como digital representa às vezes um guache, um óleo, né? Os programas, eu uso muito o Clip Studio Paint. E ele tem lá as ferramentinhas onde eu faço o setting. O quadrinista já é uma outra história. É o desenhista que resolveu colocar uma história em cenas, né? Aí começa a mudar, porque aí é uma ilustração para cada quadro. Mas cada quadro tem que ter uma relação com o roteiro, com o que o personagem está vivendo, com ambientes. Então, é diferente? É diferente. Porque o quadrinista tem que entender de uma coisa que é a linguagem do quadrinhos, da narrativa do quadrinhos, que às vezes o ilustrador não tem essa vivência. Ele vai fazer um quadrinhos bem feito? Vai, porque é um desenhista. Ele vai desenhar, vai fazer o cenário, vai finalizar, mas aí é que tá. Tudo eu acho que tem que ter cada macaco no seu galho, né? Um jargão antigo. Mas tem que saber. Quer ser quadrinista? Poxa, estuda. Pô, será que é difícil? Ah, mas tem tanto quadrinista. Você está sendo cruel. E os autodidatas? Poxa, aí é uma exceção. É um cara que tem muito talento e uma visão muito apurada para ele. Mas ele leu alguém. Um cara acho que não sai do nada em autodidata e vai virar um quadrinista, um ilustrador. Tem, mas acho que tem uma apuração visual, né? A habilidade manual para que o cara tenha isso. Mas na maioria, eu acho que assim, os grandes artistas de quadrinhos, eles têm a sua formação, o seu olhar, o seu estudo, né? E aí como representar isso em cada forma. Então são as diferenças, né?